Olá, tudo bem? Seja bem-vindo de volta ao nosso curso sobre a nova lei de licitações. E nesse vídeo daremos início ao estudo das licitações. Olha aqui no material comigo. Bom, a nossa lei ela se divide basicamente em duas grandes partes, tá? O estudo das licitações, que é o que a gente vai começar no vídeo de hoje, e o estudo dos contratos, que a gente vai ver posteriormente. O estudo das licitações está resumido no artigo 11 ao artigo 88, tá? Eu, para fins didáticos, fiz essa divisão aqui, ó. Sobre licitações, a gente vai dividir em três partes. O processo licitatório comum, que daremos início hoje. O processo licitatório para o diálogo competitivo, que a gente vai ver posteriormente, que é uma nova modalidade de licitação, e ele tem um rito próprio. E os procedimentos auxiliares. Mas isso a gente vai ver depois. Vamos começar agora no processo licitatório comum. E aqui eu fiz duas divisões. Aspectos gerais, que é o que nós iremos ver no vídeo de agora, e o estudo das fases, em sequência, que a gente vai ver posteriormente já no próximo vídeo. Beleza? Bom, então vamos estudar os aspectos gerais de licitação. A começar pelo conceito, né? O que é licitação? Vamos para esse conceito, tá, da Maria Silvia de Pietro. Depois eu vou dar uma explicação por cima. O que é licitação? Para ela, licitação é um procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados que se sujeitam às condições fixadas no instrumento convocatório a possibilidade de formularem propostas, dentre as quais a administração, o ente, selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração do contrato. É tipo assim, ó. Suponha que você queira fazer uma reforma aí na sua casa. E aí você quer fazer uma cotação ali, um preço de mercado, verifica ali um pedreiro, um outro, enfim. Você vai pegando uns nomes. E aí você pergunta deles, o preço deles, as condições, em quanto tempo eles finalizam aquela mesma reforma, enfim. Você faz uma pesquisa de mercado ali, né? Então eles vêm a você e dão a oferta deles, a proposta deles para você. E você vai escolher aquela que for melhor para você. Normalmente é aquela mais barata, né? O menor preço. Licitação é tipo isso, tá? Só que uma escala bem maior, com valores mais altos, serviços mais parrudos, enfim. Licitação é isso, beleza? Bom, continuando, é bom que você saiba os conceitos de administração, licitante, contratado e contratante. E tem aqui na nossa lei. É bom você saber, mas não precisa ter muita neura com isso não, tá? A administração, o que é isso? É o órgão ou entidade por meio da qual a administração pública atua. Ponto. Licitante é a pessoa física, jurídica ou até mesmo um consórcio de pessoas jurídicas que participa ou manifesta a intenção de participar da licitação. Contratado é a pessoa física, jurídica ou o consórcio que assina o contrato com a administração. Simples assim. E o contratante? É a pessoa jurídica integrante da administração pública responsável pela contratação. Relembrando as aulas de direito administrativo, que a administração pública ela é basicamente composta pela administração direta e a indireta. Na administração direta, nós temos a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. E na administração indireta, nós temos as fundações públicas, as autarquias, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Então, elas são as pessoas jurídicas que também podem realizar a licitação, beleza? Bom, continuando, vamos ver como é que esse conceito já foi cobrado em prova? Diminuir um pouquinho aqui, centralizar. Vamos lá. Primeira questãozinha da Banca CESP, uma questão de 2008, mas continua atual. Licitação é um procedimento administrativo por meio do qual um órgão público convoca interessados para a apresentação de propostas para alienação, que é venda, aquisição, alocação de bens, bem como a realização de obras ou serviços. Beleza, legal, gostei desse conceito, questão certinha. Mais uma, vou baixar um pouquinho aqui. Pronto. Licitação é um procedimento administrativo disciplinado por lei e por um ato administrativo prévio, que determina os critérios e os objetivos da seleção da proposta da contratação mais vantajosa, com observância do princípio da isonomia,
conduzidos por um órgão dotado de competência específica. Perfeito, gostei dessa definição. Ó, disciplinado por lei. A lei que a gente está estudando, né? A lei de licitações. Ato administrativo prévio é o edital. Nesse edital contém as especificações, o preço, os critérios, enfim. Tá? Órgão dotado de competência específica. Claro, todo órgão tem que ter a sua competência. Ele é instituído por lei e essa lei reserva competências a ele. Claro. Mais uma. Licitação pode ser definida como um procedimento administrativo por meio do qual um ente público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados que se sujeitam às condições fixadas no instrumento convocatório a possibilidade de formularem propostas, dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração do contrato. Perfeito! Que é o conceito ipsis literis apresentado agora há pouco. Né? Igualzinho, sem muito mistério. Não precisa decorar o conceito, tá, gente? Só para você ter uma noção do que é. Agora a gente vai ver quais são os objetivos das licitações. Eu dividi aqui em 3 grupos, tá? Bom, primeiro, a licitação objetiva assegurar algumas coisas. 2. Primeiro, a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Isso aqui é só você decorar, tá? Mas eu, se fosse você, eu marcaria essa palavra inclusive. Tem carinha de prova, as bancas podem tirar esse inclusive aí. E também visa assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a justa competição. Claro, né? Isso aqui tem relação com o princípio da isonomia, né? Que nós vimos anteriormente. Além disso, a licitação objetiva evitar o quê? Contratações com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução dos contratos. Olha só, questão de prova. Saber diferenciar o que é sobrepreço do que é o superfaturamento, basicamente. E o preço manifestamente inexequível, que é mais tranquilo. Vamos lá, o que é sobrepreço? Sobrepreço é um preço orçado pela licitação, ou melhor, para a licitação ou contratado, em valor expressamente superior ao referencial de mercado. Esse preço pode ser de um único item ou do valor global, mas aí vai depender da execução que você está realizando. Né? De um item seria para preços unitários e o valor global seriam para as demais formas de execução indireta, como tarefa, empreitada por preço global ou integral, semi-integrada ou integrada. Não se preocupe com esses termos agora que a gente vai ver mais para frente o que eles significam, tá? Então, resumindo a história. Sobrepreço é um preço com valor expressivamente superior ao preço de mercado. Guarde esse conceito. E o que é então o superfaturamento? É quando ocorre dano. Pronto, só isso. Superfaturamento é quando ocorre dano provocado ao patrimônio da administração pública. E aqui a lei dá alguns exemplos. Olha só, como é que a gente pode causar dano para a administração? Primeiro exemplo, medição de quantidade superior às efetivamente executadas ou fornecidas. Imagina que a administração realizou um contrato em que o particular deveria fornecer 100 kg de arroz. Por exemplo, por mês, enfim, só um exemplo. 100 kg de arroz. Em um determinado mês, ele fornece 80. Tá? Tem lá na nota dele ele fornecendo 80 quilos. E aí o fiscal da administração não percebe isso, ele não nota, ele não fiscaliza, ele não mede. E aí ele acaba atestando que recebeu 100. Opa, é um exemplo, tá? Mas aí tem um dano. Um dano de 20. Deveria prestar 100, mas o particular, por algum motivo, teve que prestar só 80. Ele pode até posteriormente compensar essa diferença, sem problema. Mas aí a administração atestou que recebeu 100. Opa, tem um dano, porque o particular vai receber como se tivesse fornecido 100, vai receber mais. E isso é um dano. Outro exemplo, deficiência na execução de obra ou serviço de engenharia, que resulte em diminuição da sua qualidade, vida útil ou segurança. Outro exemplo,
Uma ponte, construção de uma ponte. A ponte é uma grande estrutura, né? Envolve uma certa complexidade. E o concreto, por exemplo, tem que ter uma qualidade superior, né? A resistência do concreto tem que ser superior. Então, suponha que a resistência do concreto lá deveria ser 50 MPa, por exemplo, tá? Um valor aqui de cabeça. E aí a administração, depois de executado, faz alguns testes, o particular faz alguns testes e verifica que a qualidade do concreto é inferior. Não saiu 50 MPa ou 60, enfim, saiu a menos, saiu 25, por exemplo. Não tem como, uma ponte com um FCK desse não vai funcionar, ela não vai resistir. Ou um outro exemplo, a armação, aquelas bitolas de ferro, sabe? Deveria ter uma bitola maior e por algum motivo compraram com um diâmetro menor. E aí tem uma resistência menor, prejudica a qualidade da execução da obra. Isso tudo é superfaturamento, gera dano para a administração pública. Okay? Aqui a lei também dá outros exemplos. Alteração no orçamento de obras, serviços de engenharia que causem desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado. Outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada de prazo contratual com custos adicionais para a administração ou reajuste irregular de preço. Tudo isso é superfaturamento. Você não precisa decorar esses exemplos. São meros exemplos fornecidos pela lei. Você tem que saber a diferença de sobrepreço para superfaturamento. Sobrepreço, valor superior ao de mercado. Superfaturamento é quando tem dano. E normalmente o superfaturamento ocorre já na execução. O sobrepreço é ainda na licitação, quando nem tem o contrato ainda. Tá? Continuando, o que é o preço manifestamente inexequível? Agora ficou muito mais fácil de você decorar, aprender o que é isso aqui. Preço manifestamente inexequível é aquele com a proposta inferior a 75% do valor orçado pela administração. Então, suponha que a administração orçou 100, até escrevi aqui, ó. A administração orçou 100. Aí vem um licitante e dá uma proposta de 73. Pronto. Essa proposta ela é inexequível, tá? Por quê? Porque ela é abaixo de 75% do preço orçado pela administração, ok? Tem mais alguns detalhes sobre o preço manifestamente inexequível, mas isso a gente vai ver mais para frente. Por hora, eu só quero que você decore esses 3 conceitos aqui, beleza? Bom, então vamos ver umas questõezinhas aqui, antes da gente continuar. Vamos ver as questõezinhas aqui, ó. CESP 2020, Cefaz Auditor Fiscal. Considerando a Lei 14.133, julgue o próximo item, questão adaptada. Ocorre superfaturamento quando os preços orçados para licitação ou os preços contratados são expressivamente superiores aos preços referenciais de mercado. Questão errada. Não ocorre o superfaturamento, ocorre sobrepreço. Cuidado, a banca inverteu o conceito de sobrepreço com superfaturamento, tá? Cuidado com isso aqui. Boa questãozinha de prova para você cair nessa pegadinha. Não confunda, beleza? Continuando, ainda objetivo de licitação, tem o último aqui. Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Cuidado, aqui pode vir uma pegadinha, tá? Nacional, internacional, enfim. Toma cuidado com isso aqui. Isso aqui tem íntima relação com o princípio do desenvolvimento nacional sustentável que nós já vimos anteriormente. Beleza, esses são os objetivos da licitação. Vamos ver umas questõezinhas? Vamos lá. Considere os resultados a seguir. Item 1. Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado da contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Item 2. Assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. 3. Evitar contratações com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução dos contratos. O item 4. Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Vamos lá.
Pergunta: quais constituem objetivos da Lei 14.133? Bom, todos, né, gente? Todos são objetivos, os 4. Beleza, está aqui na letra E a nossa resposta. Todos eles são objetivos. Mais uma. De acordo com a Lei 14.133, blá, 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 blá. Com base nisso, analise as afirmativas a seguir para posterior julgamento. Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Item 2. Assegurar tratamento diferenciado entre os licitantes, bem como a justa competição. Tá estranho esse diferenciado aqui, né? Vou deixar marcado aqui. Tem 3. Incentivar a inovação e o desenvolvimento internacional sustentável. Não, eu lembro que não era internacional, era nacional, né? E o item 4, evitar contratações com sobrepreço e com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução dos contratos. O que ele quer? Em quais afirmativas estão contidos de maneira correta os objetivos do processo licitatório? Bom, o item 3 e 2 estão errados, né? Só o item 1 e o item 4. Vamos ver aqui as alternativas. Beleza. Letra C. Item 1 e item 4. Item 2 está errado porque não é diferenciado. Tá? É tratamento isonômico. E o item 3 não é internacional, é nacional. Olha as pegadinhas que as bancas estão fazendo. Beleza. Mais uma. A garantia da observância do princípio da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável são objetivos da licitação. Beleza, são objetivos sim. Tranquilo. Continuando, agora a gente vai ver quem que não pode participar da licitação ou da execução do contrato, do objeto contratual. Bom, vamos lá. Eu acabei fazendo uma besteirinha aqui, deixa eu desfazer aqui. Pronto. Quem que não pode participar da licitação? Bom, primeira situação, o autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo. Não se preocupe com isso ainda. A gente vai estudar o que é anteprojeto, o que é projeto básico e o que é projeto executivo. Pronto. Não pode participar o autor desses projetos aqui, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviço ou fornecimento de bens a eles relacionados. Então, o autor não vai poder participar. Também equiparam-se a autor as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. Isso aqui é só para você saber, guarde essa informação. O que é mais importante é, autor do projeto, básico, executivo ou anteprojeto, não pode participar da licitação. Quem que também não pode participar de licitação? Uma empresa, isolada ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico, projeto executivo. Ou uma empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% do capital, com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obras, serviços ou fornecimento de bens a eles necessários. Aqui o que eu acho mais importante é, muito parecido, tá? Do autor do projeto, aqui é muito parecido com o que a gente viu anteriormente, mas o que é mais importante para você marcar é isso aqui, ó, 5% com direito a voto. As bancas podem trocar esse percentual ou tirar isso aqui, ó, do direito a voto, com ou sem direito a voto. Só isso, ok? É o que é o mais importante. Deixa eu fazer um resumo aqui, que tem uma situação peculiar. Nessas duas situações aqui, ó, do autor do projeto ou essa inciso 2 da empresa aqui, tem uma situação peculiar. Você aprendeu comigo que eles não podem participar da licitação ou da execução. Contudo, porém, eles podem participar no apoio de algumas atividades. Quais são essas atividades? Atividade de planejamento da contratação, execução da licitação e gestão do contrato. Cuidado, ó, olha aqui, ó, é apoio das atividades. Então, os autores podem ajudar, auxiliar no planejamento, na execução da licitação ou na gestão do contrato. Eles não vão executar o objeto do contrato, beleza?
Eles podem fazer isso desde que seja sob a supervisão exclusiva dos agentes públicos do órgão ou entidade que está realizando a licitação. Beleza? Bom, tem uma questãozinha aqui, já vamos fazer ela agora, para a gente continuar os outros casos. De acordo com a Lei 14.133, licitações e contratos não podem participar, direto ou indiretamente, o quê? O autor do anteprojeto, projeto básico, projeto executivo, já vimos isso aqui, pessoa física ou jurídica, legal. E a empresa isolada em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico, projeto executivo, enfim. Vamos ver o que ele quer. No entanto, é permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, exclusivamente a serviço da administração interessada. No seguinte caso, qual é o caso? Eu acabei de falar para você, tá aqui, ó. Para o apoio de atividade de planejamento da contratação, execução da licitação ou gestão do contrato. Então, eles podem auxiliar como apoio. Agora é só procurar essa alternativa. Letra A. No apoio das atividades de planejamento de contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob a supervisão exclusiva dos agentes públicos ou do órgão da entidade. Perfeito. Já está aqui a nossa resposta, não vou nem perder o meu e o seu tempo. Perfeita aqui a nossa resposta. Está na letra A. Tentando marcar isso aqui, pera aí. E o restante é invenção da banca, né? Então, guarde isso. Os autores do projeto básico executivo não podem participar da licitação, mas eles podem participar com apoio nas atividades de planejamento, execução da licitação e gestão do contrato. Beleza? Continuando. Não podem participar da licitação ou da execução quem? Pessoa física ou jurídica que se encontre ao tempo da licitação impossibilitada de participar da licitação, em decorrência de sanção que lhe foi imposta. Continuando aqui, também vai se aplicar ao licitante que se atue em substituição, mas o que nos interessa é que mais para frente nós vamos estudar quais são as sanções aplicáveis. Entre essas sanções, nós temos o impedimento de licitar e contratar e a declaração de inidoneidade. Caso uma pessoa física ou jurídica receba uma dessas sanções, ela não vai poder participar da licitação, tá? Que é exatamente esse inciso 3 aqui. Nós vamos ver mais para frente, bem mais para frente, essas sanções e as suas peculiaridades. Continuando. Não pode participar da licitação ou da execução aquele que mantenha vínculo de natureza, um monte de coisa, técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista, civil, com dirigente do órgão ou entidade contratante, ou com agente público que desempenhe a função de licitação, ou que atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que dele seja cônjuge, companheiro, parente em linha reta ou colateral, por afinidade, até o 3º grau, devendo essa proibição constar expressamente no edital de licitação. Então, isso aqui é para evitar favorecer parentes de família, entendeu? O que é mais importante para você gravar é que é até o 3º grau, tá? Isso aqui é o que é o mais importante, até o 3º grau. Aqui as bancas podem colocar 2º, 4º grau, enfim. O mais importante é você saber o grau, 3º grau. Pronto. Continuando, não pode participar empresa controladas ou coligadas, nos termos da Lei 6404. Uma lei muito conhecida para quem estuda contabilidade geral, né? Só isso que você tem que decorar. Também não pode participar a pessoa física ou jurídica que nos 5 anos anteriores à divulgação do edital tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo, ou por contratação de adolescente nos casos vedados pela legislação trabalhista. Para fins de prova, o mais importante é você saber o período, que são 5 anos, e é bom colocar aqui, ó, com trânsito em julgado. Essas são as 2 informações mais importantes para fins de prova de concurso. Beleza? Bom, já vimos agora quem que não pode participar da licitação. Vamos ver umas questões. Vamos lá. A pessoa jurídica que elaborou o projeto básico não pode participar da licitação. Certo, é isso mesmo. A pessoa que elaborou o projeto não pode participar da licitação. Certinho. Próxima. CESP julgue o item. A pessoa jurídica autora do projeto executivo
relativa a certa licitação estará impedida de participar do referido procedimento. Contudo, pode legalmente fornecer bens durante o curso da execução ou da execução do serviço. Negativo. Ela não pode também fornecer os bens, olha só. Deixa eu ver aqui. Vamos subir aqui o nosso mapa. Acredito que a resposta seja do inciso 1. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Não pode participar da licitação, né, quando versar sobre obras, serviços ou fornecimento de bens. Então, ela também não vai poder participar do fornecimento de bens. Questão errada. Mais uma. Pessoa física que elabora projeto básico ou executivo da licitação pode participar do mesmo certame licitatório se não for servidor da administração pública envolvida. Erradíssimo, né, gente? Invenção da banca aqui. Não pode, viajou. Questão errada. Mais uma. Não pode participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução da obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários. Vamos lá. O autor do projeto básico? Sim, né? O autor do projeto executivo? Sim. Servidor do órgão ou entidade contratante? Dirigente do órgão ou entidade responsável pela licitação? Bom, entendo que todos, né? Todos não podem participar da licitação. Todas estão corretas. Beleza. O próprio servidor também não pode. Ele se encaixaria aqui, ó. Aqui, ó, nesse inciso 4, o próprio servidor ou dirigente, porque ele vai ter um vínculo com a administração. Ele é o próprio servidor, né? O próprio agente que atua na licitação também não vai poder. Beleza. Então, tranquilo. Ah, tem mais questão aqui? Deixa eu ver aqui. Acho que não. Opa. Ver se tem mais questões aqui, mas eu acho que não. Eu acho que é só isso mesmo. Isso, é só isso. Beleza. Esse é o tópico sobre não poder participar da licitação. Agora, a gente vai avançar em alguns tópicos que caem menos em prova, então eu trouxe mais mastigadinho para você. Com relação a consórcio e cooperativas. A Lei 14.133 permite a participação de consórcio, bem como cooperativas. Pronto, esse é o ponto mais importante. Se você sair da aula de hoje sabendo que é possível a participação de consórcio e de cooperativas na Lei 14.133, já basta. Aqui eu vou dar só uma pequena aprofundada, mas que é muito específico, tá? Inclusive eu nem vou falar tudo. Com relação ao consórcio, artigo 15 são os requisitos para a participação de consórcio, mas aqui eu deixo como leitura. Pega lá a lei e dá uma lidinha. Quais são os requisitos para a participação de um consórcio? Para fins de prova, não vejo muita relevância, tá? Com relação à habilitação econômica financeira, existe uma ressalva aqui. Um item que pode ser objeto de prova. O consórcio nada mais é que um conjunto de pessoas jurídicas que se agrupam para poder prestar um serviço, fazer alguma coisa, tá? Em virtude disso, como existem mais pessoas jurídicas envolvidas, é natural que se exija um culhão maior deles, que eles tenham maior grana para poder executar aquele serviço que estão se propondo a executar. Exatamente por isso que a lei determina um acréscimo de 10 a 30% da habilitação econômica financeira exigida sobre o licitante individual. Então, o licitante individual ele precisa ter uma demonstração, uma habilitação econômica financeira, para demonstrar lá o balanço patrimonial, DRE, enfim. Ele tem a habilitação dele. Mas se for um consórcio, essa habilitação ela vai ser majorada de 10 a 30%. Mas cuidado! Se o consórcio for integrado exclusivamente por microempresa ou empresa de pequeno porte, aí esse acréscimo não vai se aplicar, beleza? Se for um consórcio em sua totalidade, observe, em sua totalidade, de microempresa ou de pequena empresa, esse acréscimo não vai se aplicar. Caso contrário, esse acréscimo vai se aplicar. E aqui é de 10 a 20%. Aí é a discricionariedade da administração. Isso aqui tem mais cara de prova, tá? Isso aqui tem uma carinha de prova interessante. Continuando sobre o consórcio. É possível a substituição do consorciado? Sim, é possível, desde que autorizado pela contratante. Ponto. Tem que ter autorização, tá? Trocar uma empresa por outra. Pode, mas a contratante tem que autorizar. Beleza. Com relação ao consórcio, é isso daí.
Com relação a cooperativas, bom, é possível a participação de cooperativa? Sim, é possível. Nos seguintes casos. Então, a lei traz alguns casos aqui, ó. Vou deixar um pouco mais para o canto. Eu vou deixar aqui para você dar uma pausa no vídeo e dar uma lida, tá? Mas, assim, são casos muito específicos, faz referências a outras leis, como você pode ver aqui. Então, para fim de prova, para concurso, eu vejo isso aqui menos concursável, menos cara de prova, tá? Tira um print, dá uma lidinha, sem compromisso. Fechou? Leu? Então, beleza. Vou continuar. Quero que você saiba que é possível a participação de cooperativa. Ponto. Isso aí basta. Uma questãozinha aqui, vamos ver? Bom, Ministério Público julga o item com base na Lei 14.133, questão adaptada. Vamos lá. A nova Lei de Licitações proíbe a contratação de profissionais organizados sob a forma de cooperativa. Aí, ó, acabei de falar para você. Não proíbe, questão errada. Ponto. Mais uma. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa estão impedidos de participar da licitação, tendo por base a Lei 14.133. Questão errada. Cooperativa não está impedida de participar da licitação. Ponto, é isso. Veja que tem os casos de cooperativa, mas eles não são cobrados em prova em si. É só para saber se pode ou não pode. Tanto consórcio quanto cooperativa podem. E para finalizar o nosso estudo, saiba que as licitações, que a gente vai estudar mais para frente, elas serão realizadas preferencialmente de modo eletrônico, tá? Preferencialmente, cuidado com essa palavra. Mas existe a possibilidade de se realizar a licitação de forma presencial. Tem que ser motivada, devendo ser gravada em áudio e vídeo e registrada em ata. Deixa eu jogar mais para o lado aqui. Pronto. Gravado em áudio e vídeo e registrado em ata. Ponto. E já vamos ver como isso foi cobrado em prova. As licitações serão realizadas preferencialmente sob forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, e devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. Pronto. É isso, cara. É o básico, simples, sem muito mistério aqui, né? Não tem muito segredo. Deixa eu ver se tem outra questão aqui. Não, tem não. Então é isso. Então, o que nós vimos aqui? Os aspectos gerais da licitação. Acabei de passar para você, de forma bem resumida e esquematizada, os aspectos gerais da licitação e algumas questões. No próximo vídeo, nós vamos estudar as fases, que são essas aqui, ó, tá? Deixa eu diminuir aqui. Nós iremos estudar todas essas fases aqui, beleza? Que é realmente o grosso do assunto, ó. Bem detalhado aqui, tem bastante coisa para a gente estudar. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo, beleza? Me despeço por aqui e te vejo no próximo vídeo. Até lá!